Na invenção da agricultura, o homem produzia com as mãos quase tudo. Desde o preparo da terra, a lida com o gado, tudo era manual. E a produção era limitada, claro. E essa escassez de alimentos não gerava só fome, mas também até guerras. Em 200 mil anos, passando pelo nascimento de Cristo, até o ano 1800, a população cresceu para 1 bilhão. Já nos últimos 200 anos, se multiplicou por 7, são os quase 7 bilhões de agora. A invenção da plantadeira, por exemplo, foi fundamental para isso. Claro que outras máquinas também, assim como os navios, os trens e, claro, a medicina, temos que reconhecer. E se não houvessem instrumentos mais eficientes para a produção de alimentos em uma população que não para de crescer? Lembre-se, teremos mais 2,5 bilhões de pessoas até 2050. Robôs, drones, câmeras, nanosensores são fundamentais nesse desafio. Sem a instrumentação 4.0, nada feito. A revolução é inevitável. A quarta revolução do agro já está entre nós e será tão ou mais impactante do que as 3 anteriores. Justamente aquelas que introduziram a própria agricultura intencional há 10 mil anos, a semeadeira mecânica do século XVI ou a Revolução Verde do século passado, com maquinário a combustão, fertilizantes e agroquímicos. Sairemos de uma agricultura imprecisa para uma atividade técnica com processos praticamente infalíveis, quase perfeitos, com base em programas de computadores. Softwares já analisam as condições das lavouras e apontam exatamente qual parte necessita ser irrigada, fertilizada ou protegida de pragas. Na pecuária, sensores acompanham exatamente a performance dos animais e alertam sobre qualquer desvio. Scanners mapeiam os nutrientes necessários para cada planta em máquinas autônomas que trafegam pela lavoura a 60 km por hora. Drones que podem identificar o peso do gado por imagem e levar insumos para abastecimento sem estressar o rebanho. Tudo isso por controle remoto. As cidades evoluem sim, cada vez mais, e querem ser futuristas. Mas é no campo onde muitos dos avanços tecnológicos estão trazendo mais benefícios concretos para a sociedade e o planeta. Ontem a agricultura era manual. Hoje já temos equipamentos inteligentes, drones, satélites e maquinários autônomos. Amanhã já se faz necessário algo que ainda nem foi imaginado. Por isso seguimos nessa busca, entendendo ontem, praticando hoje e de olho no amanhã. O medo de que os homens sejam substituídos pelas máquinas é bem antigo. Hoje, esse dilema é ainda maior porque já existem máquinas que pensam. E pense bem, hoje temos mais empregos, mais gente e mais fartura na humanidade do que nunca. Os equipamentos produzem mais e melhor e, por incrível que pareça, criam novas profissões direta e indiretamente. Na agropecuária já existem propriedades de teste funcionando como ghost farms. As fazendas fantasmas operam por robôs, softwares e equipamentos autônomos. Esse é um caso futurista que levará muito tempo para ser uma realidade, assim, difundida por aí. Mas a instrumentação 4.0 já é o presente e veio em missão de paz. A pesquisa e o desenvolvimento são o princípio fundamental das tecnologias que fazem a diferença hoje e também daquelas que vão fazer no futuro. Estivemos na sede da Embrapa Instrumentação, que fica em São Carlos, interior de São Paulo, e encontramos bem mais do que esperávamos. O futuro da instrumentação está surgindo por lá.
Quando as pessoas comentam sobre instrumentação, o primeiro pensamento que vem na cabeça, o pensamento mais comum, é de tratores, de maquinários, né, que são aplicados à agricultura. Mas você estava comentando comigo que a instrumentação é muito mais ampla que isso. Quais são os campos de atuação da instrumentação? Logicamente, esse é um componente ativo, a questão de máquinas, equipamentos agrícolas e todo o ferramental que é desenvolvido. Nós preconizamos também a utilização de metodologias e novas técnicas de análise. Aí se incluiu a espectroscopia, a questão da tomografia, foram contribuições inéditas que foram geradas aqui na Embrapa Instrumentação. E essa agenda se ampliou com a questão dos que a gente chama novos materiais, da engenharia de materiais, a questão da nanotecnologia, o conceito instrumentação, para nós, ele é amplo, ele significa fazer diferença com essas ferramentas e com a expertise de novos profissionais. Mas como tecnologias com escala 1 milhão de vezes menor que 1 milímetro podem ajudar no desafio gigante de produzir 60% mais alimentos? A nanotecnologia, como é chamada, abre um leque de oportunidades, seja para insumos mais eficientes, como para uma nova geração de sensores. Essas soluções disruptivas sempre começam a ser desenvolvidas dentro de laboratórios, que é onde fomos levantar informações para você. Como é que funciona a nanotecnologia na instrumentação, José, por favor? Então, a nanotecnologia trabalha com tecnologias que são 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. Entendi. E aí nós conseguimos diminuir o tamanho de partículas ou fazer novos sensores, por exemplo, que tem maior área superficial por causa do menor tamanho. Tá, é o caso desse. Então, um sensor, por exemplo, como uma língua eletrônica, ela vai ter uma fina película de um material condutor que aumenta a sensibilidade desse material sensor. E quais são as outras aplicações dessas partículas nanométricas? O que nós estamos pesquisando e já encontrando aplicações são em fertilizantes, por exemplo, em que a gente trabalha com vários fertilizantes em escala nanométrica e a planta consegue absorver melhor o nutriente que você está fornecendo para a planta. A gente consegue aumentar a resistência mecânica de outros materiais adicionando esse material nanométrico. Entendi. Porque aqui é o material mais resistente da fibra vegetal. Tá, e como isso aplica na agricultura? Como a gente pode aplicar isso na agricultura? A gente pode reforçar materiais que são usados em tratores. Entendi. A gente pode fazer formulações novas com pesticidas, para melhorar a eficiência de pesticidas. A gente pode formular novos nutrientes. Mas qual é a importância, por exemplo, de sensores cada vez mais eficientes? Conhecer as propriedades nutricionais do solo em escala micro. Quem sabe acompanhar cada variação no comportamento e na saúde de animais como gado, suínos e aves? Vamos para uma fazenda modelo, então, de gado de corte, mostrar como isso acontece. Na pecuária, que tipo de instrumentação conduz ou leva para a inovação ou para a pecuária de precisão? Por favor, Alberto. O processo se inicia com a identificação animal. Então hoje nós temos vários dispositivos que estão fazendo essa identificação eletrônica do animal. Podem ser brincos, podem ser colares. Exatamente. Tem sensores subcutâneos, tem bolas que você coloca no rumen, no umbigo do animal. Perfeito. Então tem várias opções no mercado. Mas a ideia é sempre essa. Identificar de uma forma rápida e eficiente o animal. Perfeito. E essa identificação vai me ajudar a ter a base para a tomada de informações sobre ele. Perfeito. Então, por exemplo, nós estamos aqui nesse confinamento, onde cada animal está identificado e a gente consegue, por meio dos equipamentos que nós temos instalados aqui, por exemplo, medir individualmente o consumo de alimento deles, consumo de água, e as emissões de gases desses animais. E esses equipamentos quais são? São equipamentos que nos estão dando um volume de dados, né? muito ampliando o nosso volume de dados e dando dados com confiabilidade. Então isso vai me dando um volume de dados muito grande que eu vou conseguir interpretar isso de uma forma muito consistente e gerar informações para o meu produtor. Excelente. Né? Se o meu animal tem algum problema sanitário, tem algum problema fisiológico, diminuiu a alimentação, o alerta já pode me indicar que aquele animal precisa de uma melhor atenção. Eu consigo avaliar o desempenho desse animal, ganho de peso, produção de leite individual. Então eu consigo acertar
muito mais a minha nutrição, por exemplo. Exato. Tá certo? Entendi. Então, eu proporciono um retorno econômico para o produtor muito maior. Cada detalhe no manejo faz a diferença entre o lucro e o prejuízo. Suínos e aves tiveram um salto na conversão alimentar. Os leitões consomem 2,3 kg de ração para produzir cada quilo de carne. Estão comendo 40% menos do que 40 anos atrás. Segundo especialistas, em 2030, esses animais vão precisar de ainda menos, 1,8 kg. No caso dos frangos, ganho ainda melhor, 44%. Medir cada detalhe foi essencial, porque melhorou a genética, a nutrição, a ambiência e a sanidade. Isso não vale só para a pecuária. As plantas em ambientes controlados são um exemplo de como a tecnologia vai permitir alimentar o mundo. E quando combinamos sensores e softwares, os resultados podem ser impressionantes. Quando nós falamos de controle e automação, nós precisamos dos sensores distribuídos, de coletores desses dados e nós precisamos de um quadro de comando para tomar a decisão. Então o que nós fazemos? Nós vamos até a estufa, distribuímos sensores como temperatura e umidade do ar, temperatura e umidade do solo, radiação solar, pH e EC, sensoriamos a propriedade e nós desenvolvemos uma camada de dispositivos que processa no local, sem a necessidade de internet. E de uma estufa convencional para esse modelo high-tech, esse modelo 4.0, que tipo de ganho vocês já conseguiram identificar? Nós temos na média um ganho de 50% na economia de água. Perfeito. Nós temos casos em que aconteceu mais de 80% na economia de insumos, insumos químicos e insumos orgânicos. Na nossa estufa, porque a gente coleta água, a gente tem um aproveitamento de 95% da água. Nós não usamos insumos químicos porque as plantas são irrigadas no momento exato, ou seja, ela cresce mais forte. A diminuição do ciclo e o aumento da quantidade e da qualidade através de sistemas de sensoramento. A gente fala não botar mais insumos, mas botar tecnologia. A tecnologia vai aumentar esse rendimento. Você pode estar pensando que em ambientes controlados pode ser mais simples, mas o Agro 4.0 explora todos os limites para garantir a necessidade número 1 do ser humano, os alimentos. Os produtores têm aliados até mesmo fora da atmosfera, como os satélites, para vencer esse desafio. Nós percorremos 6 estados e 12 cidades nos últimos 3 meses e encontramos outra solução que também veio do espaço. É um tipo de laser que foi usado pela NASA para identificar água em Marte e é utilizado para análise de solo, que fica pronta em 1 minuto. Quer ver só como funciona? Renata, por favor, como é que funciona o AgLibs da agrorobótica? Então, o AgLibs é uma tecnologia que foi desenvolvida, um equipamento foi desenvolvido em parceria da Embrapa Instrumentação com a agrorobótica, que é uma startup no setor agro. Tá. Como ele funciona basicamente? O solo chega para a gente no laboratório, a gente moe esse solo rapidamente, prensa ele no formato de uma pastilha, que fica basicamente assim. A pastilha é essa aqui, né? Então aqui tem o solo prensado. Moído e prensado, só. Perfeito. Dessa pastilha é colocada dentro do equipamento. E essa pastilha é colocada dentro do equipamento e o processo é bem simples. Tá. A gente coloca, posiciona, dá o play no equipamento e ele dá um tiro de laser de alta intensidade na superfície. Dessa pastilha com laser, tá? Isso. Aí retira microgramas dessa superfície, aquece, né, numa temperatura muito alta. É a temperatura do sol, você estava me falando. Temperatura do sol. 9.000 de graus 9 a 10 mil kelvins. Entendi. E aí, esses elementos, né, que foram excitados, né, dessa superfície, dessa amostra, eles emitem luz. E cada elemento emite luz num comprimento de onda diferente, né? Isso para o produtor significa o quê? É que ele vai fazer uma análise de solo. Qual que é a vantagem? A vantagem da nossa técnica, a primeira vantagem de todas, é uma técnica extremamente rápida. O preparo da amostra é extremamente rápido e a devolução com a recomendação agronômica para o produtor é muito rápida também. Perfeito. Uma análise demora 1 minuto para ficar pronta. Entendi. Né? E a análise tradicional leva 10 dias, 15 dias? 10, 15 dias ou até mais, dependendo do laboratório. Já imaginou esse laser na lavoura para análise em tempo real? Não precisa imaginar, a gente mostra aqui para você e com um dos primeiros robôs brasileiros voltados para a agricultura. Nos vemos depois do intervalo aqui no AgEvolution.
Desenvolvido pela Embrapa, o robô Miran 2 é um protótipo já em operação. No entanto, já tem toda a tecnologia necessária para ir a campo e revolucionar a fertilização. Ele é capaz de fazer análise de solo em tempo real, com precisão acima de 99% de acerto. O equipamento embarca desde um laser utilizado em explorações espaciais pela NASA, até robótica, sensores ópticos, inteligência artificial e outras técnicas. O Miran 2 está adaptado para a cultura de soja, mas as mesmas tecnologias podem ser usadas para variadas culturas. Uma coisa é certa: ele e outros de sua espécie estão chegando em missão de paz para ajudar o agro. Não devemos nos preocupar. O pesquisador Daniel Magalhães, que participa do projeto, explica por quê. O Miran 2 ele traz tecnologias de laboratório de última geração. Como, por exemplo? Como espectroscopia de plasma, como sistemas de navegação autônoma. Então são várias tecnologias que convergem numa plataforma para dar capacidade de fazer análise in situ de solos, né, com respeito a constituintes, elementos constituintes do solo. Olha ele aí, ó. Esse é o Miran 2, pessoal. Você pode explicar para a gente, então, onde estão essas tecnologias? Por favor, Daniel. Dentro dele ele tem um laser de nanosegundos de alta energia que dá tiros de luz no chão. E o espectro dessa luz é captada por um sistema de espelhos, né? Para poder fazer a caracterização do solo. E pelos espectros da luz dá para identificar as propriedades dos elementos constituintes. O robô é dotado de esterçamento nas 4 rodas para dar mais mobilidade, a capacidade dele de manobrabilidade, né, no campo. E também com um sistema muito bem engenhado de suspensão, para dar eficiência energética para ele também. Ele é desenvolvido para alguma cultura específica? O distanciamento dele das rodas foi feito para a cultura, como é estabelecida a cultura de soja, pelo espaçamento de fileiras, para ele não agredir a cultura, né? Ele não pode entrar num milharal ou num canavial. Mas ele poderia ser adaptado. Isso, tem que ter outros conceitos de robôs para poder serem adequados a isso. Os robôs vão povoar as lavouras antes mesmo do que você pensa. Mas atualmente outros instrumentos já disponíveis no mercado chamam bastante atenção, principalmente pelos seus resultados, hein? É o caso dos aplicadores seletivos de defensivos, que chegam a economizar até 90% do produto, relevando o lucro do produtor e deixando o sistema mais sustentável. Explica para mim que tipo de tecnologia de instrumentação Agro 4.0, por exemplo, pode ser embarcada em um trator? No trator hoje você pode ter uma infinidade de equipamentos com essa tecnologia 4.0. Hoje a Trimble ela tem os displays, todos com plataforma Android. São os monitores, né? Exato, os monitores com plataforma Android, eles têm Wi-Fi, Bluetooth, compatível com Isobus. Neles você pode fazer todo o controle do implemento, seja uma pulverização ou plantio. Você consegue colocar estações climáticas para visualizar as informações no próprio display, nos monitores. E você pode colocar também a parte de pulverização seletiva, né, que seria o Weed Seeker ligado direto no monitor. É esse que chega a economizar 90% dos defensivos, por exemplo? Exato, economiza até 90%. A gente pode ver como funciona? Lógico, vamos lá. Então a gente está aqui com o sistema de pulverização seletiva da Trimble, que é o Weed Seeker 2. Tiago, explica para mim que tipo de tecnologia está embarcado aqui? Só uma explicação rápida do equipamento. A gente tem sensores espalhados na barra, com uma distância de 50 centímetros de cada um, todos ligados no nosso monitor dentro da cabine. Então o operador consegue visualizar o que está acontecendo. Em cada sensor ele trabalha com 2 comprimentos de onda, que ele tem a capacidade de pegar o vermelho e o infravermelho. A luz que vai ser emitida ali. Exato, ele emite uma luz, quando ele detecta a erva daninha, ela tem uma reflectância no sensor e ele aciona o bico e faz a aplicação em cima da erva daninha. Então ele identifica o que é erva daninha e o que não é e aplica só exatamente na erva daninha. Exato, e com essa tecnologia que ele tem de pegar o infravermelho, ele tem a capacidade de fazer o verde sobre verde. Então, diferenciar. Exato, já tem uma cultura implantada. Se ela tiver até uns 10, 15 centímetros de altura, ele consegue diferenciar a cultura da erva daninha e aplicar só na erva daninha. E se eu passar aqui essa erva daninha, por exemplo, ele vai acionar? Vai, é para acionar. Então vamos testar. Olha aí, olha que legal. Impressionante, né? Impressionante.
Quer saber outro ponto interessante? Não é preciso ter maquinários ultramodernos ou caros para tudo isso. Basta equipar o seu trator lá, guerreiro, com os instrumentos certos. Eles podem ser um piloto automático de alta precisão e estações climáticas portáteis, por exemplo. Eles levam o traçado das linhas de plantio quase à perfeição e também ajudam os tratoristas na aplicação. Tudo administrado em uma mesma tela. Quais são as funcionalidades do piloto automático da Trimble? O piloto automático, a principal função dele é de trazer precisão, então você elimina o erro humano, você libera o operador para fazer outras atividades, que é monitorar e gerenciar a operação como um todo e não só dirigir a máquina, e te dá a possibilidade de ter precisões onde a pessoa não consegue. Então, em situações de baixa visibilidade. E existe uma outra funcionalidade que é a correção de sinal, né? Isso aí dá um grau de precisão no desenho das linhas, no aproveitamento das áreas muito maior. Como é que funciona essa correção de sinal? Correto. O piloto automático, ele vai dirigir a máquina, mas com base numa informação de um sinal de GPS. Uhum. Se esse sinal de GPS tiver erros, o piloto automático vai respeitar esse erro. Uhum. Então a correção de sinal, ele é tirar esse erro de uma forma mais precisa possível. Então hoje a gente tem sistemas via satélite com precisão de 2,5 cm. Ou seja, ele faz a linha com garantia de que vai estar no máximo 2 centímetros do planejado. Correto. Então, e essa precisão, é importante salientar que ela é por tempo indeterminado. Então ela não é agora, nesse instante. Se eu passei aqui e daqui 5 anos eu quiser passar no mesmo lugar, eu vou ter esse erro de 2,5 cm. Eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona o monitor da Trimble, que não é um monitor qualquer, esse display. O que ele tem de funcionalidade? Correto. A Trimble, ela sempre se preocupou do cliente poder ter a flexibilidade de expandir as tecnologias e as possibilidades de trabalho. Então o nosso monitor, você pode ter piloto automático, sistema de correção de sinal de alta precisão, sistema de pulverização seletiva, que é o Weed Seeker, a estação climática, tudo agregado numa tela só. Então, é como se fosse um celular que você vai baixando aplicativos novos. Isso. Então, para cada funcionalidade nova, você não precisa ter uma tela nova. Uma das estrelas da inovação na agropecuária é o drone. Para se ter ideia, o número de VANTs, como também são chamados, saltou de 46 mil em 2018 para 71 mil, segundo um cadastro da ANAC. Um crescimento de 55%. Um terço deles é usado em fazendas, até porque as aplicações são várias. Desde mapeamento das propriedades até monitoramento da evolução das lavouras e dos rebanhos. A seguir, mostramos como eles são usados para a aplicação de defensivos mais eficiente. Quais são as possíveis aplicações do drone na agricultura? Fortemente, o drone começou para fazer mapeamento das áreas agrícolas, achando onde tem os problemas e ajudando o agricultor a tomar decisão. Perfeito. Depois, fotografia mesmo, de uma forma geral, da própria propriedade, acompanhar o gado. E, recentemente, a aplicação de liberação de insetos para controle biológico. Perfeito. E, finalmente, entrou a pulverização. A pulverização. A pulverização, como é que acontece a pulverização? É assim? A pulverização, nós temos os bicos, né, que são rotativos, aí permite controlar o tamanho da gota e normalmente eles voam bem mais próximo do que uma aeronave convencional. Consegue ser mais preciso na aplicação. Por estar mais próximo, ele é mais preciso. E também gera uma economia no volume de defensivos pela deriva, pelo desperdício ser menor? Exatamente. Como as gotas são menores, ele usa menos água, você pode usar, dependendo do horário que você aplica, aproveitar o orvalho e tudo mais. Você consegue economizar também, a cauda é mais concentrada e você consegue economizar o produto. Tá, e uma última pergunta, quanto à autonomia. A gente sabe que um dos desafios é ganhar autonomia nos drones, né? E capacidade de levar os defensivos, ou enfim, os produtos. Como é que está quanto a isso atualmente? Os drones ainda elétricos ainda apresentam limitações de 15 a 20 minutos para uma aplicação. Tá. Mas aí nós já temos o caso, por exemplo, desse outro, a combustão, que já aumenta 2, 3 horas. Tá. E tem as células de hidrogênio vindo aí, que podem levar os voos para 5, 6 horas de voo tranquilamente. Cobrir grandes propriedades. Grandes propriedades.
Robôs, drones, lasers, nanotecnologia, essa lista não acaba e continue crescendo, né? Foi pela curiosidade humana que criamos a agricultura há 10 mil anos e tantas outras tecnologias para produzir mais e melhor. Sem elas, nem eu nem você estaríamos aqui. E também as pessoas que gostamos, né? Essa é a saga da nossa espécie e, para a nossa sorte, é também a vocação do nosso país. Como o senhor vê a perspectiva da inovação para os próximos 40 anos, senhor Ares? Olha, é uma evolução que ninguém segura. Sim. É fundamental que essas inovações não só estão trazendo já a agricultura brasileira, especialmente estes 850 mil produtores ou propriedades que avançaram e se transformaram em grandes centros produtores, elas estão permanentemente usando essas inovações, são participantes dessas inovações, o surgimento de startups. Aqui no Brasil, a todo momento, nós estamos vendo, essas startups são fundamentais, especialmente a esta intrincada agilidade que o setor vive. Está certo dizer que o mundo precisa da agricultura tropical e da inovação brasileira para se alimentar? Fundamental. O mundo já reconhece isso. Seguimos nossa busca pela inovação, conectando o homem do campo à terra que nos alimenta, com muita tecnologia. Uma busca que passa por limites que já pareceram impossíveis e hoje estão no nosso dia a dia. Da automação à inteligência artificial, da quebra de todos os limites entre o homem e o mundo digital. Qual será a próxima disrupção? Qual será o próximo limite quebrado? Estaremos juntos nessas descobertas. AgEvolution. Realização Canal Rural e Senar Agroap. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor.